O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, Capão da Canoa, Xangri-Lá, comunidade do litoral do Rio Grande do Sul. Alô, comunidade! Hoje o programa é um pouco diferente, como vocês veem. Um novo apresentador, porque o nosso idealizador, o nosso apresentador do Alô Comunidade está se recuperando de uma gripe e eu fui incumbido da função de apresentar o programa de hoje. Bom dia a todos os telespectadores do litoral do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, através das redes sociais. O Alô Comunidade de hoje tem um pouco de polêmica, né, em virtude de que estamos tratando de um assunto bastante delicado na nossa comunidade, principalmente ali do bairro Araçá Arco-Íris. O que acontece? Neste local está sendo iniciada uma obra. Aí estamos mostrando o acesso à praia, né, da Avenida Arco-Íris. Uma avenida que está bonita, apesar de não estar tão bem cuidada pelo poder público como a gente gostaria, mas, enfim, uma avenida bem estruturada, com asfalto, com canteiro, né? E que está em condição, né, plena para o veranista, para o morador, para curtir a sua praia e tudo mais. Mas o que acontece? Alguns anos atrás foi aprovado um projeto de um condomínio, né, condomínio Dubai, aqui no município, e, pelo visto, não foi prevista a possibilidade de grandes chuvas e que iria alagar o condomínio. Isso virou um problema para o morador do condomínio, é claro, né? E esse problema precisa ser resolvido. Uma vez que não havia ainda uma solução, o que o condomínio fez foi abrir alguns buracos nos muros, e então essa água acabou prejudicando os moradores do bairro Vale Verde. Uma vez o Ministério Público sendo provocado, decidiu que o município, juntamente com o condomínio, deveriam resolver o problema. Foi feito, então, um estudo, e, claro, esse estudo foi feito baseado em custos, baseado em viabilidades, e decidiram, então, que iriam fazer uma tubulação desde o condomínio Dubai, passando pelo bairro Vale Verde, atravessando a Avenida Paraguaçu, chegando até o mar, essa tubulação, para escoamento da água da chuva. Perfeito. Até aí está tudo certo. Só o que não foi combinado com a população, com os moradores, com os veranistas, com os comerciantes da Avenida Arco-Íris. Porque nós temos, no nosso bairro, entre Araçá e entre Arco-Íris, nós temos várias ruas, nós temos, no entendimento da população, outras possibilidades, que é a de não romper toda esta avenida que está aparecendo aí na tela, né? Uma avenida estruturada, com asfalto, com canteiro, de não romper esse espaço, né? Primeiro, pelo transtorno, porque essa é uma avenida comercial, nós temos aí 3 pousadas, tem restaurantes, tem mais de 30 casas de locação, né? De aluguel durante o verão, e que essa obra iria causar um transtorno sem precedentes para a comunidade. A comunidade, durante esta avaliação, não foi consultada, né, isso é certo. Foi um estudo feito entre a Prefeitura de Capão da Canoa, a gente sabe que foi numa outra administração, não foi na administração atual, mas, enfim, definiram romper toda essa infraestrutura que está pronta na avenida, né, para lançar uma tubulação de água, de chuva,
nesse local. Nós já sabemos o resultado disso. Está aí a foto na tela, né? O pessoal está vendo aí. Isso aí é a Ubatuba de Farias. Tá? Aqui, ao lado do centro, junto dos edifícios, né? Um trabalho que foi feito a tubulação e olha aí o resultado. Esse é o resultado. E o que acontece? Os moradores do bairro Arco-Íris e do bairro Araçá não querem que aconteça esse mesmo problema junto à nossa praia, que está tão bem estruturada, que está tão bem cuidada, inclusive cuidada pelos moradores. Porque, se o pessoal não sabe, os moradores é quem limpam esses cordões de calçada. Essa semana, a prefeitura colocou uma máquina lá, depois de mais de um ano, eu acredito, né? Mais de um ano e meio, 2 anos. Há 2 anos, está me dizendo um colega aqui, um morador do bairro, que o poder público não se atinha aos problemas desta avenida. Agora, no momento em que estão pretendendo romper, né, e destruir esta rua para colocar uma tubulação, para resolver um problema que a gente sabe que precisa ser resolvido. Mas a gente entende que existem outras alternativas e o que a população, né, o que a comunidade do bairro Araçá, do bairro Arco-Íris não quer, é que a Avenida Arco-Íris se transforme numa Ubatuba de Farias. Essa é a preocupação da comunidade, e nós temos hoje aqui alguns representantes da comunidade. Nós temos a Adriana, nós temos o Regis, o Daniel, que são moradores da avenida, né, que são empreendedores aqui no município e que sabem realmente do problema que se enfrenta. Adriana, bom dia. Bom dia, paisano. Bom dia, população de Capão da Canoa. Eu gostaria, Adriana, que você colocasse o ponto de vista de vocês, moradores, de vocês, empreendedores da Avenida Arco-Íris, sobre o que está acontecendo neste momento. Basta a gente também salientar que o vice-prefeito esteve lá no local ontem, né? Sim, ontem inclusive ele teve, pediu para segurar a obra, né? Porque há essa reivindicação dos moradores, é isso? Isso. Bom dia novamente a todos, né? Então, nós estamos aqui representando alguns moradores, a maioria dos moradores do bairro Arco-Íris, né? Que nós temos uma comissão que ela é bem ampla, né? Mas nós estamos representando hoje eles, né? Então, nós como moradores, o que nós queremos? Nós queremos ser ouvidos juntamente a técnicos, né, que desde 2024 a gente já vem acompanhando e junto ao Ministério Público fazendo colocações com laudo técnicos, né? Então, só que a gente como população não estamos assim achando que estamos sendo ouvidos, né? Então é isso que a população quer. Ela quer junto ao Ministério Público, junto aos órgãos públicos, né? Administração pública também, porque a gente sabe que o que tanto o condomínio do bairro nos dias de hoje eles precisam ter soluções para eles, né? Só que já foi apresentado outros estudos que mostram que tem como fazer, inclusive pelo bairro ali do Araçá, com tubulações, né? Nós temos o engenheiro técnico e biólogo sanitarista, que é o senhor Adjalmo, que ele, inclusive, já deu várias posições, levou, inclusive, até a prefeitura, isso foi numa outra administração, não foi na administração de agora, só que o que ele veja é que ele não foi ouvido, né? Então, é isso que a gente gostaria, de ser ouvido para, numa ação conjunta, né, conseguir achar a melhor solução para todos os problemas. Todos os problemas que existem são, realmente, a gente não está aqui para dizer que não existem, porque existem, né? Mas a gente gostaria que seja junto, porque a prefeitura já desde 2024 ela deu
deixa eu ver aqui, ó, que tem nas atribuições da prefeitura. Em suas atribuições, a prefeitura municipal ela pode conceder, né, diretamente o licenciamento ambiental para empreendimentos de impacto local, conforme já é previsto na lei, né? Então, só que o que a gente gostaria? Que o licenciamento fosse emitido de uma forma que tem uma elaboração dos estudos ambientais, que é a RIMA. Eu, como leiga, não conheço, mas como a gente tem um engenheiro que ele quer ser escutado, né? E é isso que a gente vem reivindicando, seu paisano. Nós viemos reivindicando isso, que o nosso técnico, que o nosso laudo técnico possa, juntamente com o dele, seja considerado, né? Exatamente. É exatamente isso. Eu acompanhei, juntamente com a comissão dos moradores, em nenhum momento os moradores estão contra a obra ou estão contra o condomínio, não é nada disso. O que a gente não entende, o que a comunidade não entende, é por que tenha que ser rompido toda uma infraestrutura que já custou dinheiro público, que, convenhamos, é o dinheiro dos impostos dos moradores, né? É o dinheiro do IPTU, romper toda uma estrutura que já está pronta, sendo que existem outras alternativas. Elas não são as mais baratas? Talvez não sejam. Agora, não é porque é alternativa um pouco mais cara que tenha que ser descartada e que a comunidade não possa ser ouvida. E o que eu entendo é que o transtorno, além do problema que nós já mostramos as fotografias aí, né, hoje, como está a Avenida a Avenida Arco-Íris, e como está a Avenida Ubatuba de Farias, que foi feito o mesmo tipo de trabalho, de tubulação. Está aí na fotografia, não, as imagens não mentem, né? E a gente sabe qual é o resultado. O que vai acontecer? Uma vez feita essa tubulação ali, além de todo o transtorno, além do dinheiro público jogado fora, porque a avenida foi estruturada, foi asfaltada, foi feito o canteiro central, agora vão destruir tudo em razão de um problema de um condomínio que tem que ser resolvido, é claro, e nós entendemos, mas também nós entendemos que existem outras alternativas, outros meios de trazer essa tubulação, que não jogar ali na frente da avenida, que é uma avenida, repito, uma avenida comercial, tem 3 pousadas, tem restaurantes, né, tem vários imóveis de aluguel, e que vai ser um transtorno, porque nos disse lá um técnico da prefeitura, não, isso é uma obra de 3, 4 meses. Nós sabemos que não é verdade, principalmente que nós temos aí pela frente a previsão de um inverno bem rigoroso, com muitas chuvas, e aí o que vai acontecer? No verão, quem vai pagar o prejuízo desses empreendimentos que pagam seus impostos, que pagam IPTU, e pagam caro, a gente sabe disso, né? E quem vai se responsabilizar pelas perdas desses comércios do local? Tá. Seu paisano. Esse é um dos fatos. Outro fato é a questão da beira da praia. Nós vimos aí nas fotos o resultado da onde sai a tubulação, o que acontece. Diga, Adriana. Isso, inclusive, assim, nós como população, eu, como a grande maioria dos moradores do bairro Arco-Íris, né, eu sou nascida, criada em Capão da Canoa, né, então, tipo assim, épocas dos mares cheios, a gente veja que vem, né, muita areia da ressaca do mar, né, então, tudo isso é a nossa preocupação. Depois que tiver lá as tubulações e tal, depois para fazer essas manutenções também, que a gente sabe que vem gestão, sai gestão, os problemas se arrastam como sempre, né? Então, além de tudo, a gente, se caso não houver, a gente precisa de uma garantia, e quem que garante isso, né? Então, tudo isso, depois que for feita a obra, essa manutenção de obra, por quem que será? Pela prefeitura, mas a gente já veja esse final de semana, mesmo, um pouco antes do fim de semana, antes teve a ressaca do mar, né? Sim, na semana passada. Isso, né? Que vem e acaba obstruindo as tubulações, né? E depois vem a chuva
e acaba inundando o Capão da Canoa, né? Então, tipo, claro, o condomínio ele já tem um problema de alagamento, mas e depois, se não tiver algo muito bem feito, que é isso que a população se preocupa, é nas garantias, em como que isso daí, o pós, né? Na hora de fazer a obra é feita, mas e o depois? Como aí a garantia sou eu. Exato. Aí a garantia somos nós, moradores, que, como nos dias de hoje, nós que limpamos, né, fizemos as manutenções que tem que ser feita, né? Exatamente. Então, e depois, como é que fica, né? Então, toda uma discussão que não é simplesmente ir lá e abrir buraco. O dano ambiental, depois, é irreversível, né? Como a gente veja ali na praia, no bairro do Araçá, eles também têm problemas há muitos anos, né? Desde o início do condomínio, que as águas foram para lá e que destruiu a erosão da areia, que foi feito todo um dano ambiental. E até hoje nunca nada foi feito, recuperações de dunas que já poderiam ter sido feitas, começado por lá, né? Então, todas essas questões que, na hora de ser feitas, as promessas são muitas, mas depois, na hora da solução, da ação, é que a gente tem os problemas, né? Então, são várias questões que a gente se preocupa, né? Sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o poder público trabalha para solucionar alguns problemas, mas há problemas que as soluções são paliativas. Eu estive vendo hoje, ali na Ubatuba de Farias, que foi colocada uma carga de rachão de pedra, né, numa lateral da praia, para conter a erosão. Mas, convenhamos, todos nós sabemos que essas pedras, na primeira maré alta que tiver, vai lavar a areia e a pedra vai rolar para dentro da praia, e o problema não vai estar resolvido, como não está hoje a erosão que existe ali na Ubatuba de Farias, ela já está adentrando já à frente dos condomínios. O que dizer, não há argumento para dizer não, mas lá na Avenida Arco-Íris vai ser diferente. Como vai ser diferente? Qual é o projeto? Né? Qual é a garantia? Quem vai garantir que não vai ser criado mais uma Ubatuba de Farias lá na Avenida Arco-Íris? Então, é isso que a comunidade vem reclamando, e principalmente porque o poder público, porque a prefeitura, volto a repetir, foi na administração passada, mas a prefeitura, o poder público, não ouviu os moradores, não convidou os moradores para discutirem o assunto. E nós sabemos, e não adianta alguém querer nos dizer, nós ouvimos lá na prefeitura, não, vai ser feito um projeto, vai ser feita a recuperação das dunas. Gente, a gente sabe que não é verdade. Se colocarem areia ali por cima, na primeira maré, na primeira ressaca que vier, a areia vai toda embora, a água, hoje, quando há maré alta, a água já entra na avenida, pelo menos uns 50 metros bairro adentro, não é verdade? Então, o que acontece? Nós sabemos que isso vai acontecer. Ah, não, mas nós vamos fazer um remanejo, nós vamos fazer a recuperação das dunas. Não vão. A gente sabe que não vai. Né? Se não fizeram na Ubatuba de Farias, que está junto dos maiores edifícios do centro da cidade, vão fazer lá no bairro? A gente sabe que não vão. Então, o que acontece? A comunidade, os moradores, os empreendedores do bairro estão preocupados, sim. A gente esteve na prefeitura, a gente esteve na Câmara de Vereadores, o pessoal está mobilizado e querem ser ouvidos. O nosso vice-prefeito esteve ontem lá no local, pediu para segurar mais uns dias, porque ontem eles já pretendiam começar a rasgar a avenida, né? E aí, então, ele pediu mais uns dias para tentar buscar uma outra solução, né? E é isso que nós precisamos, que não seja feito da Avenida Arco-Íris, e é isso que a comunidade quer, não seja feito com a Avenida Arco-Íris o que foi feito com a Ubatuba de Farias. É isso que a comunidade não quer. E o poder público tem que ouvir essas pessoas, o Ministério Público tem que ouvir essas pessoas, não adianta simplesmente dizer não tem que resolver o problema do condomínio. Tá, e o problema da comunidade? Ali são 200 famílias hoje, né? Moradores em torno de 200 famílias. Comércio na avenida, volto a repetir, tem outras alternativas
em avenidas e ruas que não tem comércio. Ali são 3 pousadas só na avenida, fora as adjacentes, ali são mais umas 5 ou 6 pousadas ou mais. Tem escola, né? A saída do bairro, tanto do bairro Araçá, né, norte, quanto do bairro Arco-Íris, a saída é pela Avenida Arco-Íris. E quem vai solucionar o problema do morador, né? O transtorno para a saída, né? E depois a consequência futura, que é aquilo que nós mostramos na fotografia, é o que aconteceu com a Ubatuba de Farias, é o que acontece com a Avenida Araçá, ali do lado de um grande hotel, né? E que há anos não é resolvido. Aí agora vão querer convencer a comunidade de que lá no bairro Arco-Íris vai ser diferente? Não vai. Vai abrir-se uma vala, a maré cheia vai derrubar a duna, e o problema está aí, vai ser mais um problema no município que vai estar sem solução. E é por isso que a comunidade está aqui conosco na TV Praia, aqui no programa Alô Comunidade, que é um programa que trata dos assuntos da comunidade, dos problemas da comunidade de Capão da Canoa. E, como nós já conversamos, como a Adriana já expôs, existem alternativas, existem estudos, né? Só que o que parece é que não estão querendo ouvir a comunidade, né, Adriana? O Regis também é um empreendedor do local, né, é morador, não pagou barato por um imóvel, né, nessa avenida, todo ano paga seu IPTU, tem suas atribuições e contribuições, e é um problema, né, Regis? Sim, seu paizão, boa tarde os ouvintes. Eu queria dar uma palavrinha, como, tipo assim, eu sou morador de Capão, me criei em Capão, então essas dunas aqui eu já pesquei muito, da plataforma até o antigo Baronda, do Baronda a gente vinha até o Araçá aqui. Então, de lá para cá, as dunas, se o senhor olhar, estão sumindo. Porque tem muita água, vazão, igual que eu vejo, olha ali na Rede Polo, ali onde tem a... Sim, a Ubatuba de Farias, ali, se o senhor vê perto ali, tanto que onde que o senhor falou que botaram os rachões ali de pedra ali, aquilo ali, quando o mar vem, ele destrói, ele derruba tudo, entendeu? Tipo assim, a nossa preocupação é o meio ambiente, tipo assim, se ali já está assim, imagina lá na Arco-Íris, porque a vazão da água já tem o que a avenida colhe as águas da Paraguaçu para baixo ali, né, da chuva. Daí a gente fica pensando, se imagina 3, 4, 5 vezes, a gente é leigo, não tem um laudo, não posso falar, a gente tem o nosso engenheiro, o estudo, né? Que ele fez estudo, ele também está tipo assim, preocupado com essa função, porque a gente tem as casas ali perto e a gente fica preocupado como é que vai ser, tipo assim, o impacto, né? Que a prefeitura ali deu um laudo que há um impacto. Sem dúvida. Sim. É um impacto que já há um impacto. E qual o tamanho desse impacto? Quem é que vai nos... Né? Das autorização ambiental, o potencial é médio poluidor, né? Então, A nossa preocupação ali, tipo assim, claro, a gente tem que resolver esse problema. O pessoal, a prefeitura, o pessoal do Dubai, né? A gente ali como comunidade tem que se ajudar. A gente tem que olhar todos os lados. Sim, o que podemos... Vamos resolver um problema sem criar outro ainda maior. E outra coisa muito importante, vocês que são moradores ali, é verdade que a maioria dos condôminos do Dubai veraneio, vão à praia ali na avenida, não é? Sim, a gente atende muito pessoal do Dubai ali. Daí eu tenho muito conhecimento de pessoal dentro do Dubai, tenho muito conhecimento do pessoal no Vale Verde, pessoal que desce ali, fica ali na beira-mar ali, né, que a gente atende ali. Então é uma preocupação nossa, como é que vai ser a nossa beira de praia ali, né? Porque a gente veja que, tipo, lá no centro, tem lugar no centro ali, que tá ficando estreito a função da areia, né? Porque tem muita saída de água. Todas as ruas estão fazendo uma saída de água, então fica 50 e 50 metros tem uma saída de água. Exatamente. Já tem uma muito grande, né? Essa vazão que talvez deveria de... Como
um trabalho pioneiro que querem fazer ali na nossa avenida, por que não faça na Avenida do Araçá, né, para resolver o problema que já há lá? Resolvem dois já problemas tem lá, só. Né? Vão gastar um pouquinho mais, vão gastar um pouco mais, mas isso é para um bem da comunidade, porque dos dois bairros. Eu conversei com o pessoal ali, com o síndico do Dubai. Cara, vamos tentar as outras alternativas que já tem um córrego. Se não der certo, eu sou o primeiro a levantar a bandeira para fazer talvez alguma coisa aqui com estudo que não esteja um impacto tão... que a gente não sabe. Todo mundo diz, não tem impacto, não tem impacto. Mas a gente é leigo. São os achismos. São os achismos, né? É. A gente sabe, né, Adriana, e eu sei. Aqui eu estou vendo um estudo aqui da Prefeitura Municipal, onde ela diz que o potencial poluidor é médio. O que vocês acham disso? Se a própria administração pública, né, admite que vai ser um potencial poluidor médio. Isso. Gente, pelo amor de Deus, é uma praia que hoje está limpa, apesar de que já no verão passado já houve um problema de poluição ali. Isso que eu gostaria de falar também a respeito disso, que no verão passado nós tivemos áreas impróprias para banho, né, que foi justamente do Araçá, né, essa avenida lateral ali do Hotel Araçá, né, do bairro Araçá, que teve infelizmente, né, teve placa lá que era uma área imprópria para banho, né? Daí é isso que a gente se preocupa. Mais um local, talvez, que vai vir a ficar imprópria para banho, né? Por que a gente vai esperar isso acontecer, né? Se talvez a gente possa ter, inclusive, no próprio Araçá, os moradores de lá, o presidente da associação, eles já vêm há muitos anos também tentando resolver ali a situação deles, quem sabe colocando tubulações, que é conforme o nosso técnico fez um laudo sugestivo mostrando como que pode fazer a melhoria e a recuperação daquela área, né? Então, no meu ponto de vista, é claro, né? Eu vejo que seria um bem maior para todos, para a comunidade, e o seu entorno, né? Então, quão linda não ficaria, né? Quanto melhor, fica claro, talvez futuramente ali na avenida o que for preciso fazer, mas e agora também para a gente poder resolver esse problema do Araçá também? Já seria, né? Conseguiria ver a questão do Araçá, arrumar ali e já resolver a questão do Dubai, né? Por isso que a gente pede para ser escutado o nosso técnico, porque eu estou aqui falando, né? Eu falo eu sou leiga, né? Falo conforme aquilo que a gente acredita, o que a gente escuta. Mas ser discutida o ponto técnico, né? Daí sim, aí o Adejalmo, que ele é engenheiro, ele é biólogo, ele vai poder falar, igual ele nos diz que para tudo isso precisa ter, né, essa IARIMA, que acredito que seja uma licença, né, para poder fazer essa obra que eles não têm ainda, mas eu mesmo desconheço isso. Então, por isso que a gente pede, né, para poder ser escutado, para poder os técnicos poderem conversar de técnico, para ver o que pode ser feito. Daí, como a gente falou, se não existir alternativa, não, essa mas daí quais são as garantias, né? Quais são as questões do impacto ambiental, o que vai ser feito no papel, né? Que é isso que a gente, para principalmente tentar evitar, né? Exatamente. Se não for possível. O que a comunidade está reivindicando é que a praia do Arco-Íris, do Araçá, não venha a ser mais um ponto de destruição do nosso balneário, né? A gente sabe, não adianta o poder público querer dizer que vai ser diferente, nós sabemos que não vai ser diferente, porque se não resolveram ainda esses outros pontos que nós estamos falando, Ubatuba de Farias, que está destruída, né? A erosão está chegando, já chegou na rua, já está chegando em frente aos prédios, né? E o que a gente vê são soluções paliativas, né? Coloca um rachão aqui, coloca uma pedra ali, coloca um entulho lá, e o problema não se resolve. Uma vez não resolvido, Ubatuba de Farias, não resolvido a Avenida Araçá, vão criar mais um
problema de impacto, de destruição de um espaço que hoje é um dos mais frequentados pelos veranistas, pelos banhistas, pelos moradores, inclusive os veranistas e moradores do Dubai, que frequentam ali a praia, né? E aí a gente vê, inclusive, a leviandade de algumas pessoas do poder público dizer: ah, mas eles estão preocupados com eles, com o comércio deles. Não é verdade. Nós estamos preocupados, claro que o comércio vai sofrer esse impacto, é claro que vai sofrer, e é claro que vai causar prejuízo para o empreendedor da Avenida Arco-Íris, e a gente quer saber quem vai ressarcir esses empreendedores do bairro Arco-Íris. Quem? Né? A gente sabe que ninguém se responsabiliza. E o mais importante de tudo é destruírem um espaço que hoje é o mais frequentado, porque é o que está mais bem conservado dentro daquela área. Eu sou morador do bairro Arco-Íris e sou que eu tenho que sair de lá da minha rua, a 2 quadras, para vir me banhar ou sentar e tomar um chimarrão ali na frente da Avenida Arco-Íris. Por quê? Porque é o espaço mais bem preservado que hoje estão querendo destruir. Justo, né? Inclusive, nós que vamos fazer caminhadas, né, a gente se depara diante desses... aonde que tem a descida da água, né, desses escoamentos, e tu não consegue passar, se tu estiver de tênis, não consegue passar sem molhar. Por quê? Porque ali é uma área que ela fica úmida por muitos dias, após a chuva, depois da destruição das dunas. Então, fica um local que não tem como tu aproveitar no veraneio. Se tu vai botar uma cadeira, um guarda-sol, não tem como, né? Se tiver um valo ali, né? E daí, se essa for a solução de cada condomínio que acontecer, a água do escoamento for toda para a beira do mar, vai chegar um ponto que não vai ter mais aonde as pessoas, né, irem para poder com seus filhos, com a sua família, aproveitar. Então, é tudo isso, né? E o meio ambiente é quem sofre, né? Os danos ambientais são sempre os mais prejudicados, né? Sem dúvida. Nós vamos aí para um comercial, né? Vamos mostrar aí os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, e voltamos já com esse assunto que é muito importante. Desafios aparecem primeiro e as soluções precisam chegar. Colocar os municípios no centro das decisões do Estado. Isso é municipalismo. Quando cada município tem voz e vez, o Estado inteiro avança. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Municipalismo agora. A voz e a vez dos municípios. Com orgulho de ser uma empresa gaúcha, estamos ao lado do nosso povo desde 1997, gerando grandes oportunidades de negócios e promovendo saúde e bem-estar para toda a sociedade. Assim, nos tornamos um símbolo de cuidado e confiança, onde oferecemos apoio e segurança em todos os momentos. Estamos sempre por perto. Somos mais de 500 lojas em mais de 240 municípios, todas elas em um lugar para ouvir e entender suas necessidades. Nosso compromisso é cuidar de você da melhor maneira possível, da orientação sobre saúde ao apoio em situações adversas. Com nosso laboratório Mercofarma, desenvolvemos e fabricamos suplementos alimentares de alta qualidade, focando em promover saúde e bem-estar. Contamos com centro de distribuição de medicamentos, produtos de perfumaria e itens de higiene para nossos lojistas, assegurando produtos de qualidade e uma distribuição eficiente, fortalecendo nosso compromisso com a excelência. Nossa essência está no cuidado, na união e no apoio aos nossos associados e clientes. Somos mais do que uma rede de farmácias. Somos uma grande família. A confiança que nossos clientes depositam em nós nos inspira a oferecer um atendimento próximo e familiar, nos dedicando a criar um ambiente acolhedor, onde o cuidado com o coração é feito dia após dia. Agafarma, cuida com o coração.
Alô, comunidade, esse programa que há tanto tempo acompanha a comunidade do litoral norte do Rio Grande do Sul, hoje apresentado por mim, Paisano Vieiro, porque o nosso mestre, o nosso idealizador e apresentador, Ângelo Galhardo, está se recuperando de uma gripe aí, né? E nós fomos incumbidos de apresentar o programa. Trazendo hoje esse problema que vem acontecendo aí com a comunidade do bairro Arco-Íris, Araçá, e que preocupa muito a comunidade do bairro, os moradores, os empreendedores do bairro, e que a gente quer uma solução, a gente quer que o problema seja resolvido, mas a gente também não quer que seja criado outros problemas em virtude de resolver um. Se a gente resolve um problema e cria mais outro, então o problema não está resolvido. E é por isso que nós estamos aqui, conversando, falando, discutindo sobre as possibilidades, e a gente sabe que existem outras possibilidades. Infelizmente, elas não foram, se foram apreciadas, não foram aceitas por questões que já nos foi dita, por questões de custo. Sim, mas e qual será o custo pós essa obra? O custo de recuperação da avenida, eu volto a dizer, né, porque é uma avenida asfaltada, infraestruturada, que vai ter que ser refeito. Isso já é um custo altíssimo. Quem vai bancar esse custo? É o condomínio, é o poder público, é o dinheiro público que está sendo evaporado nessa coisa de constrói, destrói, constrói de novo. E a preocupação da comunidade, como nós já falamos, sobre o impacto ambiental, sobre a poluição e sobre a questão da erosão na Avenida Arco-Íris. Voltamos a dizer que não existe solução mágica, não existe essa história de que vai ser feita recuperação de dunas e é um projeto disso, daquilo. Não, não há. Vamos ser sinceros, não há uma solução, a menos que exista um projeto muito bem elaborado e que seja executado. Eu gostaria de perguntar aos moradores, à Adriana, ao Regis, vocês viram esse projeto de revitalização? Não, inclusive, assim, o projeto, eles mostraram, sim, tem como a gente até mostrar, se depois quiserem ver, só que, assim, o projeto, o que é? Nós, como os leigos, a gente olha o projeto, tem é feito um pergolado com as saídas, uma passarela muito bonita, com certeza, como eu falei. Eu, como comerciante, para mim ali, para nós, vai ficar muito lindo, vai ficar maravilhoso. Só que é o que a gente diz, na primeira ressaca que o mar puser o mar para fora, aquilo dali já vai ser totalmente destruído, né? Então, é essa a nossa preocupação. Djalma Figueiredo, que além de um profissional do ramo, ele também é morador ali. Hoje ele não pôde estar presente aqui, mas ele já se colocou à total disposição para quem puder. Ele já mandou laudo para a prefeitura na outra gestão, já foi arquivado, já foi colocado no Ministério Público lá desde 2024, né, junto a isso do inquérito, né, que foi aberto. E daí o que ele pediu aqui, para nós explicar? Que o projeto dele, né, é de uma bacia de dissipação, que a grande quantidade de água proveniente do condomínio Dubai vai escoar pela praia. E, quando ocorrer fortes ventos do Nordeste, serão atingidas e destruídas as dunas, como ocorreu na Praia do Araçá. Daí ele pediu, né, para a gente colocar o relatório dele e como as dunas vão ficar, que as dunas ali da praia do Arco-Íris vai ficar destruídas, como hoje já está na Praia do Araçá. E daí ele pediu para mim mostrar o relatório aqui, que no caso do Araçá, a total destruição das dunas foi muito grande devido à falta da bacia de dissipação, com a
implantação da bacia de dissipação no Araçá, ficarão minimizadas as grandes erosões que lá ocorrem. No caso, ali no Araçá, nos dias de hoje, já há muitos anos, né, vem ocorrendo esses danos. E daí ele pediu para mostrar, né, que é o projeto, até eu tenho aqui, a condução das águas do Dubai até o Araçá, com a implantação de bacia de dissipação naquele local. Porque nos dias de hoje já existe uma tubulação que vá até o Hotel Araçá, então a obra seria menor. Aqui ele colocou assim, ó, isso é o que o nosso engenheiro fala. Nosso projeto prevê a condução direta das águas por tubulação de menor diâmetro desde o Dubai até a bacia de dissipação do Araçá, sem bocas de lobo no percurso, ou seja, com menor vazão e menor custo da tubulação. As bocas de lobo ao longo da avenida parte oeste seriam encaminhadas por tubulações de menor porte, desde as esquinas até o canal do Araçá. Estas soluções do nosso projeto, assim diz o senhor Adejalmo, foram demonstradas como mais econômicas que o projeto original que a prefeitura está contratando, né, junto ao Dubai, né? Então, é isso que ele tenta, e a gente tenta falar e tenta mostrar. Só que cada vez que a gente fala alguma coisa, existe outra contrapartida. Aí é como eu digo, o ideal seria uns técnicos, né, falando de técnico, para eles se resolverem, né? Perfeitamente. E o que causa estranheza é que, durante todo esse processo, durante todo esse estudo, ninguém tenha tido a decência de convidar os moradores, né, do bairro para esse estudo, para discutir esse assunto. Agora que há essa movimentação, ontem, por exemplo, nós estávamos lá e, repentinamente, chegou uma conselheira do condomínio, chegaram outras pessoas para tentar nos convencer de que nós estamos errados e de que eles estão certos, né? E que essa é a única solução, que não tem outra, que essa é a solução mais viável, porque foi feito um estudo sem a anuência, sem o entendimento da população do bairro. O resultado nós já sabemos. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, nós já sabemos qual é o resultado. O resultado está na Ubatuba de Farias, está na avenida ali do Araçá, do Valão, ali ao lado do hotel. Inclusive, agora eu estava me lembrando que eles estão falando em colocar uma passarela, né? É lindo, maravilhoso. Na primeira grande ressaca, essa passarela vai ao chão, como foi ali no bairro Araçá. Está lá, destruída a passarela, está lá, não tem o que dizer. Não adianta, argumento contra fatos não existe. Inclusive, seu paisano, no caso, como eu digo, sou moradora desde sempre de Capão da Canoa, nascida aqui. Então, ali na Valdomiro Cândido dos Reis, quem se lembra, anos atrás, desde que existiam os valões abertos, né, e com as chuvas, sempre estava aquela questão assim, ó, de muito lixo, água parada, tubulações trancadas na realidade, né? E depois que foi feita aquelas tubulações que foi, olha que lindo que está ali a Valdomiro. Eu, como leiga, estou dizendo como leiga, não sei se o que eu posso estar falando pode ser que seja bobagem, né? Mas nós avaliando hoje a Valdomiro Cândido dos Reis, olha a pavimentação da chuva, não deu mais problemas. Então, tipo, é isso que a gente quer dizer, que talvez ali no Araçá, né, fazendo essas tubulação, quantos problemas mais vai evitar, né? Sem então, dúvida. Até dos lixos, porque a gente sabe que na nossa comunidade, às vezes até os lixos que a gente bota na frente da casa, se vem uma chuva, às vezes acaba levando, né? Para o mar, então, isso daí, né, a gente veja como seria uma solução e que não iria ter que fazer todo esse transtorno na Avenida Arco-Íris, né? Junto a danos ambientais que nós, por mais que a gente tente prever o que pode acontecer ou o que a gente pode tentar minimizar, só depois do dano causado que a gente tem as consequências, né? Nós estávamos agora, o colega aqui estava lembrando, que também é um morador do bairro lá, sobre a rua Sol Nascente. Na Rua do Sol Nascente, que seria uma avenida, mas acabou nunca sendo uma avenida, não terminaram, é uma rua. E nessa rua
o acúmulo de água, da água parada, acaba causando contaminação, né? É uma rua que está completamente contaminada, é uma rua onde já aconteceu nos últimos 3, 4 anos vários empreendimentos, né? Prédios, né? Residenciais e tudo mais, e que está abandonado, com lixo, com matagal altíssimo, com proliferação de insetos, né? Eu acho que não tem mais, porque nós temos um grande aliado aqui no nosso litoral, que é um animalzinho que... eu conheço ele por saruê, mas aqui todo mundo chama de gambá, né? E muita gente detesta o gambá, não, acha um bicho feio e coisa e tal. A gente até brinca assim, mas tu é feio e ninguém vive te batendo, por que tem que bater? Porque o gambá, ele come o rato, ele come o escorpião, ele come a cobra, né? Ele é um animal que realmente é de uma grande utilidade, né, na comunidade, e é muito importante as pessoas saberem, né? Não matem, não maltratem. Ele é da família dos marsupiais, né? Marsupial ele né? Saruê ou gambá, como vocês queiram chamar, mas é um animal muito importante, né, na defesa do ambiente, né, aqui no nosso litoral. E o que acontece? Nesta Rua Sol Nascente, né, a gente tem um exemplo de abandono do poder público. Aí nós temos esse problema na Avenida do Araçá. Nós temos esse problema na Avenida Ubatuba de Farias. E agora nós vamos ter esse mesmo problema na Avenida Arco-Íris. É isso que a comunidade não quer. Esse é o clamor da comunidade, né, de que não venha acontecer com o bairro Arco-Íris, com a Avenida Arco-Íris, o que já acontece, né, a poucos metros em direção ao centro, em poucos metros em direção norte, né? E é por isso que os moradores estão lutando, estão brigando, né? E com toda a razão, para que não aconteça com a Avenida Arco-Íris o mesmo que acontece nesses outros locais. Não é isso, Adriana? Isso mesmo, seu paisano. Inclusive, o que a gente quer, como a gente falou, né? Desde o início, a gente sempre vem dizendo que Deus faça o melhor por todos, né? Mas a gente tem que ter a consciência do que pode vir a acontecer, né? Então, depois do acontecido, a solução, na grande maioria das vezes, fica mais difícil. Então, para que criar mais um problema a ser resolvido futuramente, se talvez a gente possa evitar nos dias de hoje? E a nossa cidade, ela é uma cidade que ela está tão bela, ela tem um crescimento, um potencial gigantesco, né? Então, é isso que a gente vem clamando, que não deixe, né, às vezes por falta de planejamento, né, que mais uma parte da praia seja destruída, né, e que se planeje, né, que seja com estudos técnicos. Claro, se vê que não tem, é isso que a gente quer, o melhor para todos, né? A gente jamais vai estar aqui, a gente né, a gente sabe do problema de cada um dos moradores, tanto do condomínio do bairro, nós temos conhecidos, temos clientes, temos muitas pessoas que a gente conhece e sabemos que ninguém ali é culpado por isso, né? Que foi um planejamento. O erro foi lá no início, né? Então, e é justamente esse erro que a gente não quer que se cometa novamente, né? De simplesmente fazer e depois a gente veja o que dá, né? Então, é isso que a nossa cidade tem que se comprometer, o poder público tem que se comprometer para não dar problema futuramente, né? Porque o futuramente sempre é pior, né? Sem dúvida, e não adianta você resolver um problema, solucionar um, criando outro ainda mais grave, ainda mais danoso para a comunidade, né? E eu volto a dizer, a administração atual não esteve nesse projeto, né? Quem estava cuidando disso, juntamente com o Dubai, com o Ministério Público, era a administração passada. Tudo bem. A atual administração recebeu essa batata quente no colo. Mas o que acontece? Precisa ser resolvido, precisa ser discutido, a comunidade precisa ser ouvida. É só isso que a gente espera do poder público. Quando vai fazer uma obra, quando vai executar uma obra para resolver um problema,
tem que haver o entendimento de que essa solução não venha criar um outro problema ainda mais grave, principalmente numa avenida tão bem estruturada, volto a dizer, com comércio e tudo mais, que é a Avenida Arco-Íris. O que a comunidade quer? Que seja resolvido o problema e que não seja criado um outro problema. Certo? É isso. Nada além. Nós agradecemos ao nosso vice-prefeito, que também está empenhado. Eu sei que, de repente, foi pego meio de surpresa, porque são coisas que, do nada, aparecem e a administração tem que tentar resolver. O que nos foi dito na prefeitura, e eu estava junto nessa reunião, de que, mas isso não é um problema da administração atual, isso é um problema que aconteceu lá e que a prefeitura não pode fazer nada. Se a prefeitura, se o poder público não pode fazer nada, espera aí um pouquinho, alguma coisa está errada. Como assim? Vai ser feita uma obra que vai criar um problema para a sociedade, para a comunidade, vai criar um problema ambiental, vai criar um problema para o veranista, e a prefeitura não pode fazer nada, alguma coisa está errada, desculpem, né? A gente não aceita essa pecha de que o município não pode fazer nada. O município pode e deve e tem que fazer, porque o resultado desse problema vai ser custo, vai ser obra, e quem paga tudo isso é a comunidade. É o poder público através da contribuição do morador, né, através do IPTU, através das taxas que são cobradas. E, então, o morador, né, o veranista, o morador, ele não quer ver o seu dinheiro sendo rasgado quando uma avenida está pronta, está infraestruturada, enquanto em outros lugares existem outras soluções que não precisa destruir uma avenida para depois reconstruir, né? Então, o morador não engole essa ideia de que não, a única solução é romper uma avenida, né, desfazer e refazer de novo. Isso, para o nosso entendimento, é rasgar dinheiro, é botar dinheiro fora, né, e criar mais um problema, né? Seu Paisano, também, se puder me dar a palavra, eu gostaria de falar a respeito, no caso, assim, além do condomínio do bairro, se tem a preocupação, segundo, né, do Vale Verde, que é um bairro, e daí nós até falamos com alguns moradores que eles dizem que não estão tendo, né, o problema com as chuvas atualmente. Acredito que deve ter tido algumas melhorias para eles, é o que eu acredito. Mas, assim, foi como eu disse, assim, se há preocupação das fortes chuvas que estão por vir, se você for olhar no entorno do bairro, os valões estão todos sujos, todos obstruídos. E qual é a verdadeira preocupação? Se o poder público está realmente preocupado, eu acho que, no mínimo, né, a manutenção deveria estar em dia para esses próximos dias de chuvas que estão por vir. Aí a solução é simplesmente rasgar uma rua que está lá para resolver um problema que o mínimo não está sendo feito. Eu acho que daí é duvidar um pouquinho da inteligência das pessoas, né? Porque é a comunidade em toda, e às vezes querem utilizar, né, da fragilidade de uma comunidade para querer colocar. Só que, assim, como eu disse, no Vale Verde também nós temos muitos amigos, muitos clientes, muitas pessoas conhecidas. Então, mas não pode ser usado isso se o mínimo não está sendo feito, né? Sem dúvida nenhuma. A gente percebe isso aí, né? Se o município não consegue manter o que já está lá, o problema que já está lá não consegue ser resolvido, com antecedência, né? Não, isso é uma questão de manutenção. Exato. A limpeza desses valos, a limpeza desses bueiros. Outra coisa que eu conversava outro dia com o Regis, que é morador ali, e que vê o problema acontecer todos os dias, é de que, quando a maré sobe, a areia vai entrar para dentro dessa tubulação. Entrando na tubulação, ela vai interromper o fluxo. Interrompendo o fluxo, essa tubulação vai se romper em algum lugar. Perfeito? Isso. Até ontem eles estavam lá, né, minha explicação leiga do problema, mas o cara já vê o problema lá na frente, o que acontece no centro ali. Vem a ressaca, exatamente, tranca os canos. O que acontece? A água da chuva não dá vazão. E ali
talvez vai acontecer a mesma coisa, a função da ressaca vai encher os canos e vai trancar lá em cima, entendeu? A água de lá não vai vir, porque vai estar trancada ali a saída. Como é que vão resolver aquilo ali? Botar as máquinas ali, cavocar ali de novo, quebrar de novo para fazer essa manutenção, né? Essa é a nossa preocupação, porque daí todo ano vai ter uma manutenção na rua. Exatamente. Né? Inclusive Um dano ali na avenida. A gente está preocupado com o dano. O maior dano é a função da água, a vazão da água que vai ser. O dano estrutural da praia, né? Nós até comentávamos que se de repente essa tubulação entrasse mar adentro e fosse até uma distância dentro do mar, claro, voltamos a dizer, somos leigos no assunto, mas que essa tubulação não terminasse ali, na beira das dunas, onde a gente sabe dos danos que vem acontecendo já durante muitos anos. Eu sou morador de Capão há mais de 30 anos e sei dos problemas crônicos que o município enfrenta por causa dessa questão da vazão de água. É no centro da cidade, é nos bairros, e voltamos a dizer, a comunidade não é contra a obra, a comunidade não é contra a resolver o problema do condomínio, do bairro Vale Verde, né? Ninguém é contra isso. Agora, o que nós não queremos é mais um problema, e principalmente num local onde hoje é um dos poucos locais que estão em condições, né, das pessoas sentarem, tomar o seu chimarrão, curtirem a sua praia. Hoje, esse espaço ali eu acredito que entre a rua Cruzeiro do Sul e até o Hotel Araçá, é o único espaço que ainda está neutro, né, que não tem nenhum problema de assoreamento, né? E aí, vamos criar mais um problema, gente? Não. Temos que discutir, sim. A comunidade precisa ser ouvida. Se não foi ouvida antes, precisa ser ouvida agora. E a comunidade está mobilizada, a comunidade está à procura de uma solução que não venha criar outros problemas, né, Adriana? Isso mesmo. Nós estamos tentando fazer para que seja feito o melhor possível para todos, né? Inclusive para a nossa praia, nosso meio ambiente, a nossa praia linda que e que assim continue, né? Cada vez melhor. É essa nosso desejo, né? Achando soluções, né? Soluções práticas, soluções, claro, não pode ser um absurdo de caro, mas porque é o dinheiro de todos nós, né, que está ali. Então, é isso, mas, às vezes, tu deixando certas coisas lá na frente, o gasto pode ser bem maior, né? E o dano também ambiental muito grande, né? Sim, a prefeitura diz que essa obra é por conta do condomínio Dubai, que o município só aportou os canos, né, a tubulação, que já é custo, né? E, claro, a gente sabe que a prefeitura vai ter outros gastos em função. Mas e o gasto futuro, né? O resultado dessa obra? É o que nós queremos saber, né? Além da poluição, além da destruição, o custo que vai ser para resolver isso todos os anos, né? Quem vai arcar com esses custos? Como isso vai ser resolvido? Se não está sendo resolvido em outras ruas, quem vai acreditar que vai ser resolvido na Avenida Arco-Íris, né? Porque a promessa é linda e maravilhosa, o projeto é maravilhoso, é uma bênção. Mas, na realidade, né, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o poder público não consegue dar conta desses problemas, e está aí os problemas para quem quiser ver, né? Então, não adianta dizer, mas... Não, o poder público não tem resolvido os problemas que já existem, e nós estamos preocupados que mais um problema venha a ficar sem solução. Sim, mais um problema a ser criado, né? Então, é isso que a gente procura, né? Ser escutado, ser ouvido, principalmente a parte técnica, né? Porque, como a gente fala,
Os achismos, a gente tem muita coisa que a gente acha, né? Mas a gente tem os laudos, né? E o nosso engenheiro também está à disposição, que é morador do bairro também há muitos e muitos anos, né? Então, preocupado com a praia, com a cidade em si, né? Então, que Deus nos ajude, que seja feito o melhor para todos e que uma solução muito boa seja encontrada por eles, né? Que nós estamos aqui e vamos... evidentemente, vamos atrás daquilo que a gente acredita que é o melhor para a nossa cidade, né? Porque não é só para mim, não é só para os nossos vizinhos, não é para o futuro dos nossos filhos, né? Então, é isso que a gente vem aqui reivindicar, né? Que a gente seja escutado, que a gente possa fazer parte dessa comissão para poder achar uma solução viável, né, para todos. Eu tenho aqui nas minhas mãos um laudo da Prefeitura de 2024, onde diz o seguinte: potencial poluidor médio. Potencial poluidor médio, o que significa que um estudo do próprio município, da própria administração, em 2024, entende que haverá poluição. Poluição média? Então, né, se há esse estudo, se já foi admitido que existem problemas, por que não tentar uma outra solução? Por que não se estudar um pouco mais sobre essa questão? Tem que resolver, mas não é resolvendo um problema e criando outro que a gente vai resolver a situação. Isso mesmo, porque a gente só não vem reclamar, né? Nós viemos também trazer a solução, que acreditamos ser a melhor para todos, né? Então, é isso que a gente clama a ser que a população e os moradores da Arco-Íris querem, né? Ser ouvidos. A população merece, né? Sem dúvida nenhuma, o nosso programa Alô Comunidade, hoje tratando de um assunto muito sério, do bairro Arco-Íris e Araçá, né? Nós queremos agradecer com muito carinho, né, a presteza dos moradores do bairro por estarem aqui conosco, o Regis, a Adriana, o Daniel, que estão aqui conosco hoje, estão aí mais de uma hora com a gente conversando, para tentar chegar a uma solução. O Alô Comunidade é um programa que trata dos assuntos de todo o município, de todo o litoral, e que se preocupa com essas questões. E é por isso que nós estamos aqui discutindo o assunto. Nós também queremos deixar para a administração pública, para o nosso vice-prefeito, para o pessoal da área técnica, deixar o nosso espaço do programa aqui, Alô Comunidade, aberto, para que, se quiserem vir aqui, de repente, na sexta-feira, debater esse assunto, fazer os seus contrapontos, né, falar sobre essa questão, seria muito importante, e o Alô Comunidade está aberto para isso. O nosso programa vai se encerrando hoje, né, agradecendo aí ao nosso técnico, ao nosso comandante aí das máquinas, o Pelicioli, agradecendo ao Ângelo Galhardo pela oportunidade e a confiança de tocarmos aí o seu programa enquanto ele está se recuperando, e agradecendo a todos os espectadores, a todos os nossos amigos, aos nossos colaboradores, e encerramos hoje mais um Alô Comunidade.